Eterno, livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Como a pastora Nadir disse, não podemos deixar de ler o tema, de meditar no tema, porque foi algo que foi o Espírito Santo do Senhor que direcionou para os nossos pastores. Então, não devemos perder o foco no que o Senhor tem falado, como foi lido, né? O que o Espírito diz às igrejas, né? Devemos continuar atentos. Os pastores são os representantes de Deus aqui na igreja, homens íntimos. E o Senhor tem revelado algo para eles nesse tema, vamos continuar meditando. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Coloca na versão tradicional, por favor, vamos deixar hoje, né? Isso, vamos usar essa hoje, tá, Mariana? Não querendo confundir você, é só para confundir um pouco. Tá? Um dia pede a FDT, outro dia pede a tradicional, mas é a Almeida Revista e Corrigida, que eu acredito que a maior parte das Bíblias ainda dentro da igreja é essa, né? Glória a Deus. Aí. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A primeira parte desse versículo me deixa com a certeza que só há novidade de vida se estivermos em Cristo. Não sei o que você tem escutado e nem sei qual é a fonte que você tem buscado algo. Mas se você escutou que há outra forma de viver, de herdar a vida eterna, sem ser uma nova criatura, sem deixar todas as suas coisas antigas, seu modo de viver, isso não é possível. Por que eu falo isso? Hoje, diante de tantas fontes, diante de tantas informações, parece que o povo tem tido dificuldade em realmente escutar a voz de Deus. Tem tido dificuldade em enxergar a verdade. Tem tido muita dificuldade em procurar agradar a Deus em todos os seus atos, em toda a sua existência. Não sou eu que estou falando isso, é o que temos visto, né? Um pouco do que o pastor que me antecedeu aqui foi usado na salvação dele, foi revelado pelo próprio Espírito Santo, porque é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. E sobre ser uma nova criatura, em estar sensível a ouvir a voz de Deus, eu trago para vocês hoje uma passagem como eu estou estudando no livro de 1 Samuel. Samuel 10, por favor. Versículo 17 em diante, vamos estar se eu perder esse caderno aqui, ninguém vai servir para nada, ninguém vai conseguir ler. Só eu consigo interpretar. Hoje, eu escrevi hoje, se eu for ler amanhã, talvez nem tudo eu consiga mais interpretar.
conhecido da igreja? Fala assim: convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa. E disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios, e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes dito: põe um rei sobre nós. Agora ponde vós perante ao Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tornou-se a família de Macre, e dela tomou Saul, filho de Quis. Só até aí. Samuel, usado por Deus, ele começa reunindo o povo ali naquele local. E o Senhor, poderando de Samuel, falou tantas coisas eu fiz no meio de vocês, por vocês, e hoje vocês me rejeitam, pedindo um rei. Os irmãos conhecem a história. Não é de hoje que eu venho estudando, falando sobre isso. Nas outras oportunidades que eu tenho tido de falar com a igreja, eu tenho trago a gente a refletir sobre os feitos do Senhor em nossas vidas. Por isso que eu iniciei com a introdução falando que parece que as fontes de informação por hoje que estão por aí não é a mesma fonte verdadeira que é a nossa Bíblia Sagrada, que parece que Deus já não é mais suficiente. Assim como Deus deixou de ser suficiente para aquele povo. Por que vocês querem um rei agora? Porque os outros reinos têm um rei. Queremos também ser igual aos outros. Deus estava falando para Samuel: não é você que está sendo rejeitado, eles estão rejeitando a mim. Não há como não falar hoje, diante de tantas igrejas que estão com as portas abertas, e todas elas estão com cadeiras sobrando em dias normais de culto. Nunca foi tão difícil juntar o povo santo de Deus para se reunir junto, para se alegrar junto. Será que Deus deixou de ser suficiente? E o Senhor veio lembrando: olha o que eu fiz por você, olha o que eu fiz por este povo, e mesmo assim vocês querem um rei. Porque o Senhor levantava o profeta: vai lá e faz isso, vai lá e faz, vence a guerra, tudo. Não, agora a gente quer um rei. Nessa breve introdução, quero falar para vocês que o que já é certo, todos vocês sabem, nem sempre o que pedimos vai ser bom para a gente. Nem sempre o que é bom para os outros é o que Deus quer para a gente. Nem sempre o que está dando certo para os outros vai ser o que vai dar certo para mim e para você. Às vezes nosso coração dói
pedindo algo, querendo algo, sofremos, buscamos. E Deus está em silêncio falando. Até quando? Aonde foi que eu deixei de ser suficiente para você, Pai? Aonde foi? Nós vamos continuar. E a leitura os irmãos já conhecem. A gente vai ver que o povo realmente estava errado. Versículo 24 diz: Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor agora vamos de novo. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor elegeu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Aí então o povo jubilou, todo o povo, e disse: Viva o rei! Encheu os olhos. Até o profeta Samuel disse, né? Olha, vedes a quem o Senhor elegeu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. O povo queria o rei. Foi escolhido o rei. E o povo, viva o rei, agora temos um rei. Capítulo 15, adianta lá para o capítulo 15. Então disse Samuel a Saul. Saul já era o rei. Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo. O povo era de quem? De Deus. Sobre Israel. Ouve, olha só, ei Saul, ouve agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Já estava dando uma missão para Saul aqui. Já estava sendo direcionado. Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel. Como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Samuel falou: ouve agora o que diz o Senhor dos Exércitos. O que poderia dar errado? O Senhor era com ele, até esse momento era ou não era? O Senhor era com ele. E aonde o Senhor voltou? Voltou lá atrás. Lembrei de um povo aqui que dificultou a vida dos meus filhos. Quando o povo saiu do Egito, sentindo a Canaã, Amaleque dificultou essa trajetória. O Senhor se lembrou disso. Falou: vai lá agora e resolve isso para mim. Irmãos, assim como o Senhor falou através do profeta Samuel ao rei Saul, o Senhor tem falado na minha e na sua vida. E é todos os dias através do Espírito Santo. E a todo instante através do Espírito Santo. Ouvir a voz do Espírito Santo está sendo suficiente para você entender o que o Senhor quer de você?
A gente tem na Bíblia vários outros irmãos que fizeram a vontade de Deus. Antes de eu continuar, eu quero recordar para vocês, eu marquei aqui alguns irmãos que o Senhor teve prazer neles na caminhada. No livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, tem o nosso irmão Enoque. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus tomou para si. Eu coloquei aqui entre aspas, Enoque desenvolveu uma amizade com Deus. Olha só, então não é de hoje a comunhão, o relacionamento com Deus. No livro de Gênesis, já tinha uma comunhão, um relacionamento. Um homem que foi íntimo de Deus, ouvia a voz de Deus. Ele desenvolveu uma amizade com Deus que Deus tomou para si. Eu quero ele para mim, do meu lado. No livro de Gálatas, no capítulo 3, a gente fala de Abraão. 3:6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso foi lhe imputado com justiça. Por que foi imputado? Porque ele creu. O Senhor não se esqueceu disso. Versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Aleluia. Lá no livro de Gênesis, todas as famílias serão benditas. Eu marquei aqui também. Abraão, a referência. Homem de fé e obediente. Obediente a quem? A voz de Deus. Então eu aprendi com Enoque que eu posso ser amigo de Deus. Eu aprendo com Abraão que eu devo ter fé no que Deus fala e ser obediente. Eu marquei mais aqui, mas não adiantar, porque é tomando tempo, os irmãos já sabem da sinceridade de José, a humildade, a sabedoria que Deus deu para ele. De Moisés, então, o que a gente falar de Moisés? Um homem humilde se apresentou para o Senhor, não manda eu não, nem sei falar direito. Um homem que nem sabia falar direito, nos primeiros 5 livros da Bíblia, foi tempo de Moisés. Ele escreveu 5 livros. Por que eu trouxe essa lembrança dos irmãos de alguns personagens? Para mostrar para vocês o quanto que vale obedecer a Deus. O quanto que vale buscar na fonte verdadeira o ensinamento e o direcionamento. Estamos vivendo dias difíceis. Volto a repetir que parece que Deus não está sendo suficiente. Parece que está sobrando dúvidas. Estão buscando de tudo. Estão se desgastando com tudo, se entregando a tudo. Só não se entregam ao próprio Deus, de todo o coração. Se entrega a todos os tipos de desejo. Mas se entregam cada vez menos à vontade do Senhor. Mesmo sabendo que lá no João está escrito que a vontade de Deus para mim ela vai ser boa, ela vai ser agradável e vai ser perfeita. Mesmo sabendo tudo isso, está difícil ouvir a Deus. Porque Saul teve uma grave aqui. Ele se preocupava com o que o povo ia dizer. Mais pra frente a gente vamos ver. Que ele não fez o que foi pedido pelo Senhor. E logo no início
caminhada dele como rei, ele já fala que nem um pastor Alisson, ele já pisou no tomate. Saul convocou o povo e contou-lhe 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. Disse Saul aos queneus: ide retirai-vos. Por 7. Então feriu a Saul os amalequitas, desde Avra até chegar em Sur, que está de fronte ao Egito. Tomou vivo, olha só, lá atrás o Senhor falou para ele não perdoar ninguém. Aqui no versículo 8 ele já pega: tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Ao versículo 9. Contudo, Saul e o povo perdoaram Agag e o melhor das ovelhas e das vacas e da segunda sorte, e os cordeiros e o melhor que havia não quiseram destruir totalmente, porém destruíram totalmente toda coisa vil e desprezível. Aí no versículo 11, no versículo 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, ao versículo 11: arrependo-me de ter colocado Saul como rei. Arrependo-me de ter colocado Saul como rei. Eu coloquei entre aspas aqui embaixo. Saul desobedeceu por desejo de agradar os outros, em vez de agradar a Deus. Saul temia o juízo dos homens. Será que hoje em dia está diferente? Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou minhas palavras. Então Samuel contestou a toda a noite e clamou ao Senhor. Versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porque transgredi o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Olha só, é diferente nos dias de hoje. Ele sabe que pecou, ignorou a voz do Senhor. Por quê? Porque temeu o povo. Então não é de hoje que o povo não sabe escolher, né? Deus, a crucificação já ficou bem claro para a gente que o povo não sabe escolher, né? Quem a gente solta? Cristo ou Barrabás? O povo quem escolheu. Não é melhor a gente estar sensível à voz do Senhor? Mas o que mais me chama a atenção aqui, que também não aparece nos dias de hoje, no versículo 25: agora, pois, te rogo, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. Ele já está se preocupando com outra coisa aqui. Será que realmente ele estava arrependido? Acredito que não. Olha a preocupação dele aqui. Samuel voltar com ele, porque o profeta tinha que voltar com o rei, né? Apresentar diante do povo ali, porque o profeta era a presença de Deus. E se ele voltasse sozinho, o povo ia entender que a presença de Deus já não estava mais com ele. Mas ele sabia que a presença já não estava mais com ele. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou, para que não seja mais rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ir, Saul lhe pegou pela borda da capa e o rasgou. Olha o desespero do homem. Ele estava preocupado só com as aparências nossas.
A presença de Deus já não estava mais com ele. Samuel já tinha falado, o Senhor já te rejeitou. Ele falou, não, mas volta comigo. Vamos se apresentar ao povo. Ele estava preocupado só com a aparência, já não tinha mais nada de Deus ali. E hoje ele não é diferente, irmãos. Infelizmente, vivemos dias que nem todos os crentes mais estão com a presença de Deus. Eles vêm para a igreja como se fosse crente. Às vezes dentro da igreja fala como crente. Faz as coisas no automático, parecendo como crente. Mas dificilmente tem um relacionamento com o Senhor. A presença do Senhor já se foi há muito tempo. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e entregou ao teu próximo, melhor do que tu. Entregou ao teu próximo, que é melhor do que tu. Isso é maravilhoso. Esse Deus é poderoso. Aleluia. Também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende. Aleluia. Porque não é o homem para que se arrependa. Aí Saul, ele não desiste, né? Disse então Saul: pequei, honra-me. Olha que chorão, me perdoe a palavra, olha que chorão. Honra-me. Ele pecou contra Deus. Às vezes parece eu, falando dele, não parece eu, se não for misericórdia do Senhor na minha vida, eu faço que nem Saul. Eu deixo de ver a vontade de Deus para querer ver a minha vontade. E falar, faz Senhor, faz, eu mereço. Senhor, faz, eu mereço. Naquele grande dia, né? A própria palavra fala que as pessoas se apresentaram diante do Senhor e falaram: Senhor, em seu nome eu fiz isso, em seu nome eu fiz aquilo, eu fiz. Tipo, se auto-justificar e falar: eu mereço algo. E o Senhor vai falar: não te conheço. Honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel. Volta comigo. Queremos a presença de Deus na nossa vida, queremos os benefícios da presença de Deus na nossa vida, na vida da nossa família, na vida dos nossos, na vida da congregação, mas paramos de dar ouvido à voz do Senhor em certa parte da nossa vida, em algum momento da nossa vida, deixamos de nos portar como um homem próximo, como amigo de Deus, como um crente tendo fé em Deus, e ainda queremos os benefícios da vida de uma comunhão com Deus. Não tem como, irmãos. A palavra está mostrando, não tem como. O primeiro casal que o Senhor instituiu lá no Jardim do Éden, eles tinham algum tipo de benefício? Tinham todos. Tinha alimento, tinham saúde, não trabalhavam, e o melhor que eu acho lindo, todo final de tarde eles tinham um diálogo com a presença do Senhor, com o próprio Senhor. Que riqueza era aquilo? Entre aspas aqui, você cansa. Que visita legal, né? Que visita gostosa receber Deus, né? Receber Deus já é maravilhoso. Agora ter um jardim para você receber o Senhor. Eles tinham todos os benefícios. Não tinha maldade, não tinha doença, não tinha pecado nenhum. E eles, por dar ouvido a vozes estranhas,
com interesse de querer ser ou querer descobrir algo. Pastor Adson está aqui para me permitir, mas eu vou fazer uso de novo. Pisado no tomate, aquele casal. Pecaram contra Deus e não ouviram a voz da serpente. Então já é Deus de lá. Já foi provado que não dá certo ouvir vozes estranhas, buscar estilo de vida de fonte que não é a Bíblia, buscar modo de viver que não é a Bíblia. Já está provado, Deus lá de trás e não dá certo. Coloca no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 13. Mas essa terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Meu Deus, misericórdia. O que Miqueias escreveu há tanto tempo atrás é diferente do que os nossos olhos estão contemplando aí fora? É. Parece que estão andando a passos largos a destruição. O versículo 14 vai trazer outra lembrança para vocês. É uma oração de Miqueias. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora só no bosque, no meio da terra fértil. Apacente-se em Bazã e em Gileade, como nos dias da antiguidade. Ele está pedindo socorro para o Senhor. É diferente do que estamos fazendo aqui nessa noite? Pela misericórdia do Senhor que estamos reunidos, clamando uns pelos outros e clamando pelos que já desistiram, pelos que estão fracos, impossibilitados de continuar. Miqueias estava aqui orando para o Senhor: Senhor, cuida desse povo como o Senhor cuidou antes. Não é diferente do que nós pedimos. O versículo anterior, de tanto tempo atrás, mostra o que está acontecendo. E o versículo 14 também nos mostra o que os irmãos em Cristo, debaixo da misericórdia do Senhor, estão fazendo, clamando o Senhor pela misericórdia do Senhor, para que vidas sejam alcançadas. Irmãos, não dá mais tempo para a gente dar ouvido a vozes estranhas. O Espírito Santo está conosco todos os dias. Amém. Nenhum de nós tem dúvida disso. É inevitável não chegar na igreja e sentir falta da ausência de nossos amados irmãos. Devemos orar uns pelos outros. Cada um tem seus compromissos, estão em possibilidade de alguma forma. Nem todos os dias é possível estar na igreja. Não são desses que a gente sente falta, que a gente sabe quem está trabalhando, quem está cansado, quem está no curso, ou quem tirou o dia para descansar. A gente se entristece pelos irmãos, os irmãos que já estão fracos na fé, que têm dificuldade para estar presente, a continuar nessa jornada. É desses que a gente sente falta, a gente se entristece, continuar clamando o Senhor pela vida deles. Não estou falando isso de nariz empinado, não. A Bíblia fala: aquele que está de pé, olhe para que não caia. É lógico. Somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias. A gente fala isso com amor, com temor. A Bíblia fala que se eu não amar o meu irmão como a mim mesmo, não tem nada feito. Então, se eu quero todos os benefícios do reino, desfrutar de uma eternidade com Deus, porque isso vai ser bom para mim, automaticamente eu quero para os meus irmãos. Porque a Bíblia me ensina a querer isso. Mas o rei Saul pisou na bola. E o Senhor já tinha arrumado o outro. E o Senhor chama a atenção de Samuel, no capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Havendo eu rejeitado
para que não reine. Ele já fala: esquece, isso é página virada. Eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Glória. Aí os irmãos conhecem a história. Mas não foi só aí. O versículo 14 fala: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Olha que triste, irmão. Por causa de uma desobediência lá atrás, o Senhor falou: vai lá e faz isso. Ele foi lá e fez ao contrário. Olha a gravidade do pecado. O versículo 14 fala que por causa disso, o Senhor, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Nossa, olha como é sério. Como devemos ser sinceros diante do Senhor, irmãos. O Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos instruído através da palavra dele. Não podemos desdenhar da palavra do Senhor, dar com os ombros, achar que não é com nós. Ah, eu pequei, agora eu me arrependo e está tudo bem. Não está tudo bem nada. O Senhor é poderoso para perdoar, é lógico que é, mas tem sequela. O pecado deixa sequela. O Espírito do Senhor se retirou. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, nos ajude todos os dias a ouvir a voz dele e servir ele da maneira que ele tem nos pedido, nos esforçando. O Senhor tem renovado nossas forças, irmãos. Esse dia é difícil, creia nisso. É luta. Mais para frente os irmãos veem como que a presença do Senhor faz a diferença na vida das pessoas. Logo mais para frente, Saul querendo governar ainda, para mostrar para o povo que ele era rei, aí aparece um filisteu lá desaforado, Golias, desaforado de tudo, zombado. Vou ler para os irmãos para vocês saberem o que ele falava. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, o qual pesava 5.000 ciclos. Trazia gretas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre seus ombros. Está falando. A haste da sua lança era como o orbe de tecelã, e a ponta da sua lança pesava 600 ciclos de ferro. Diante dele ia seu escudeiro. Ele parou e clamou às companhias de Israel, para que saias tomando posição de batalha. Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? O povo de Israel, servo de Saul, tinha que combater os filisteus. E quando eles falam: olha eu aqui, eu sou um filisteu, vocês não tinham que vir aqui guerrear contra mim? Olha que desaforado. Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos. Ele fez isso uma vez só? Fez 2 vezes só? Ele tirou sarro muito tempo. Ele tirou sarro muito tempo. Aí um homem cheio de Deus, que estava ali aleatoriamente, só que não, estava no propósito do Senhor. Jessé pega seu filho menorzinho, vai lá levar mantimento de seus irmãos e correr. Aí o menor, que nem guerreiro era, que não era para estar ali para guerrear,
Ele escutou Golias desaforando. Saul estava com medo. Saul se escondia. O versículo 11 do 17. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram. Estavam morrendo de medo. Não tinha presença de Deus. O que resta? Resta o medo, a covardia. Mas Davi, cheio de Deus, ele não. A diferença de um que não tem a presença de Deus e um homem que tem a presença de Deus. Por isso que eu falo, irmãos, não devemos temer, nós temos a presença de Deus. Os irmãos conhecem a história, não adianta eu ficar esticando a história. Mas a história de Davi mostra. Davi respondeu, versículo 45. Davi respondeu ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, quem está com nós é poderoso, irmãos. Aleluia! Glória a Deus. Não há problema que vai acabar com a gente, que vai fazer a gente se prostrar. Deus de quando a gente entender que essa guerra já foi vencida por Jesus, pelo próprio Deus. Sabe quando ele fala para Josué? Nessa guerra não terás que pelejar. Assim é a nossa, irmão. A gente só tem que se posicionar, continuar firme, convicto. A presença de Deus vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Aleluia! Eu fiquei aqui esses últimos 40 minutos falando e refalando, mas resumindo o que eu quero falar para você. Irmão, irmã, a presença de Deus vai fazer toda a diferença na nossa vida. Agora você entende porque Davi estava depois de pecar, depois de pisar no tomate. Ele falava: não retires de mim, Senhor, não retires de mim a sua presença, o seu Espírito. Olha a preocupação, porque ele era íntimo do Senhor, ele viu as maravilhas que o Senhor fez. A presença de Deus faz toda a diferença nos dias que estamos vivendo, irmãos. Não há nada que se compara, não há nada igual à presença do Senhor na nossa vida. Nesses dias que estamos vivendo, eu volto a falar lá atrás a palavra. Entenda, irmão, uma coisa na sua vida: Deus é suficiente. Deus é suficiente. Aleluia! Se todos nós entendemos que a presença de Deus faz toda a diferença em nossas vidas e que Deus é suficiente para nós, deve ficar difícil acomodar as pessoas dentro da igreja quando entendemos que Deus é suficiente na nossa vida. Irmãos, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureças o seu coração. Não endureça. Tem um ensinamento aí nessa noite, já que a gente está falando no livro de Samuel. Eli ensinou Samuel uma coisa: fala, quando você escutar essa voz, você fala, Senhor, o teu servo te ouve. Quando você estiver no seu devocional, na sua comunhão, no seu relacionamento com o Senhor, no seu particular, experimenta falar assim: fala, Senhor, o teu servo te ouve. E fica sensível à voz do Senhor. Tem muitas coisas fazendo barulho dentro das nossas casas hoje em dia. Eu falo porque estou falando de mim. Às vezes eu posso ligar a televisão, às vezes eu posso ligar o celular, eu posso, tudo aquilo vai me ocupar e vai falar no meu ouvido, e vai ocupar espaço.
Aí de repente eu vou lá e me ajoelho para ir dormir e oro 5 minutos e quero ver a voz do Senhor. O que eu entreguei? Estamos vivendo dias difíceis, onde a presença de Deus vai fazer toda a diferença. Creia nisso, irmãos. Amém. Fica com Deus. Aleluia.